Estamos vivendo um momento na história da humanidade em que há religiões para todos os gostos. Muitos líderes religiosos buscando os seus próprios interesses fundam denominações de todos os tipos, completamente fora do padrão do Evangelho, da glória de Cristo, completamente fora do padrão da graça de Deus. São religiões que atendem apenas aos ditames dos reinos dos homens e não atende ao parâmetro daquilo que se pode chamar reino de Deus. Sempre foi assim. Por isso eu quero meditar com você em um texto que nós encontramos na segunda carta de João, capítulo 1, versículos 7 ao 11, onde está escrito: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas má obra. Glorificado seja o nome do nosso Deus, Ele que envia a sua palavra, porque se preocupa com o nosso bem-estar espiritual. E nós observamos também a preocupação dos verdadeiros servos de Deus, os apóstolos, aqueles que nos primeiros séculos da era cristã foram perseguidos, humilhados, maltratados, mas não negaram a fé e procuraram por todos os meios encaminhar, ensinar aqueles que estavam aceitando a fé cristã. O apóstolo João, escrevendo esta sua carta, falava sobre assuntos importantes concernente à pessoa bendita de Cristo Jesus, alertando os cristãos do primeiro século da nossa era, para que não se deixasse enganar por falsos enganadores, por falsos pregadores, por aqueles que disseminavam heresias, distorcendo a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Ele dizia: porque já muitos enganadores entraram no mundo. Se naquela época já haviam tais muitos enganadores, imagine nos dias de hoje, com
uma multiplicidade de denominações, de igrejas espalhadas por todos os cantos, por todos os lados. Esses enganadores não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é enganador, é o espírito do anticristo que está espalhado por todas as partes, porque o trabalho, as atividades dos anticristos, dos demônios, dos espíritos das trevas, dos principados e das potestades é desfazer, desqualificar a pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando nós sabemos e a verdade do Evangelho revela que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era homem, nascido de mulher, conforme a palavra de Deus. E Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, ele diz que Cristo se esvaziou dos seus privilégios, porque sempre esteve à destra de Deus, e se fez servo, e morreu ali, na cruz do Calvário, como homem. Quem nega a doutrina de Cristo está negando a verdade de Deus. Por isso que o conselho do apóstolo era para preservar os irmãos na verdadeira fé. Ele diz: olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. A preocupação de um verdadeiro servo de Deus, de uma verdadeira liderança do cristianismo verdadeiro, é com a salvação da alma daqueles que estão no caminho do Evangelho. A preocupação do escritor é para que os seus leitores não se desviassem da mensagem central, que é o ensinamento verdadeiro sobre Cristo Jesus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. O que mais se vê nos dias de hoje são pessoas que se desviam dessas doutrinas de Cristo, que é tudo aquilo que diz respeito ao Filho de Deus, os ensinamentos a respeito do Filho de Deus. Não se prega mais o Evangelho sobre Cristo. É mais doutrinas e mandamentos de homens, é mais doutrinas da prosperidade, são mais doutrinas filosóficas, são mais doutrinas e pregações ideológicas. Não se fala mais, você assiste os cultos, ouvem muitas pregações, o humanismo tomando conta das liturgias do culto e Cristo. Pouco se fala sobre Cristo. Estão esquecendo a doutrina sobre Cristo. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não a recebais em casa, nem tampouco a saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. O apóstolo falava para não receber, para não compactuar, para não estar de acordo com aqueles que negam a Cristo, com aqueles que não pregam sobre as doutrinas de Cristo Jesus. Compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.